Gostaria de saudar os nossos queridos e amados irmãos e amigos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Falando EBD de volta, nesta feita, lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Gostaríamos já, com alegria, de apresentar o material do próximo trimestre, que é o primeiro trimestre do ano de 2025, trará o tema Movimento Pentecostal, a chama do Espírito, que continua a incendiar o mundo. Bom, é uma bela revista, um assunto importantíssimo para nós que somos pentecostais, manter esta chama e este aprendizado do Espírito Santo, do movimento pentecostal, aquela que é a base da nossa crença e também do nosso estudo do próximo trimestre. Tá bem? O escritor é o bispo Oídes José do Carmo, terceiro vice-presidente da CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, presidente da CONEMAD de Goiás, Convenção Estadual de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, no Ministério de Madureira do Estado de Goiás. Pastor presidente da Assembleia de Deus em Campinas, Goiânia, Goiás. Ele também é advogado e teólogo. Como nós sempre dizemos, um material completo, nós adquirimos também o livro que acompanha a missão, trazendo mais subsídio, para que nós possamos ter mais ferramentas também, uma ampliação do estudo que nós temos na revista. Eu gostaria também, com alegria, de apresentar a revista Conectar Mais Jovens, que trará por tema Profetas dos Profetas Menores. Esta sala dos jovens é a partir dos 18 anos, como nós temos na nossa grade curricular das escolas dominicais, que dos 18 aos 25 anos é a idade dos jovens. Obviamente, dos 25 em diante, nós já temos como a sala dos adultos. E se Deus nos permitir, nós estaremos aí trazendo também, se Deus permitir, der tudo certo, a lição dos jovens, tá bom? Da Betel, a lição Betel dos jovens, tá bem? Então está aí o material, com alegria recebemos, acabamos de receber o material e, se Deus nos permitir, estaremos aí no ano de 2025, já estamos munidos do material necessário para nós estudarmos mais 3 meses de escola bíblica dominical. Bem feita a devida apresentação, com alegria. Nós temos, então, hoje a lição de número 12. Esta lição será ministrada no dia 22 de dezembro de 2024. Isto quer dizer que depois, quando a próxima lição 13, o Natal já terá passado. Então eu quero desejar a todos os nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus, alunos, superintendentes, pastores, um feliz Natal e que Deus nos abençoe com esta ideia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, trazendo sempre novidade de vida para nós. A lição de número 12, ela tem o tema o amor a Deus e ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. Então nós temos aqui um tripé. Aqui a lição estará baseada em 3 bases, em 3 direções: verdade, bondade e misericórdia. O textual está na primeira epístola de João, no capítulo de número 4, versículo de número 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é, a versão aqui, Deus é caridade, Deus é amor. O versículo é claro quando João explica à igreja, aos seus discípulos, a qual ele considera seus filhos, que aquele que não ama não conhece a Deus. A boa verdade aplicada, o amor ao próximo é uma extensão do amor que desfrutamos com Deus
quando o amamos acima de todas as coisas. Os objetivos da lição, que são três. O primeiro é ensinar que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo objetivo é explicar a importância do amor, de amar o próximo. E o terceiro objetivo, mostrar que devemos amar com toda a intensidade. Tá bom? O esboço da lição, nós temos a introdução, nós temos o primeiro tópico, o primeiro e grande amor, o segundo tópico, o segundo mandamento, e terceiro tópico, o amor com toda a intensidade. Bem, nós vamos falar sobre estes três objetivos, quer dizer, são os nossos três alvos. É aquilo que nós procuraremos atingir com a ministração desta aula. O amor a Deus acima de todas as coisas, de tudo o que podemos pensar, né? Explicar a importância, a relevância também do amor ao próximo, como nós vimos na verdade aplicada. O amor ao próximo é uma extensão, alcança quando nós amamos a Deus genuinamente, ou o amor que nós desfrutamos com Deus neste relacionamento, este amor amando a Deus acima de todas as coisas. E o terceiro, mostrar que devemos amar com toda a intensidade. Tá bom? O que nós falamos de intensidade, de intenso, quer dizer aquilo que transcende o normal, aquilo que vai além do normal. É um amor quase que inexplicável. Quando olhamos o amor de Deus, nós podemos dizer que é um amor inexplicável. Nós não encontraremos palavras dentro do nosso vocabulário, do nosso dicionário humano, mental, nós não encontraremos uma explicação, né? Nós não encontraremos palavras para alcançarmos esta explicação de maneira sequer razoável, porque o amor de Deus, ele transcende, ele passa, ele vai além do normal, é inexplicável, né? Temos até um hino na cristã que diz: porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. É aí que está. Nós sentimos este amor, nós recebemos este amor, participamos deste amor, mas não conseguimos explicar este amor. É algo que transcende o normal, vai além dos limites, e nós mesmos que somos alvos deste amor, nós não conseguimos explicar de uma maneira, vamos dizer assim, humanamente falando, de uma maneira razoável para que o outro possa entender. Ele vai entender olhando para nós e vendo os acontecimentos da nossa vida, o que Deus vai operando no nosso viver diário, né? E ele vai entender o amor em si, que também, ao passar a ser alvo e também desfrutar deste amor, ele também chegará à conclusão que não consegue se explicar este amor maravilhoso. Ora, é este amor que nós devemos também estender para o nosso próximo, para aquele nosso próximo. Ainda que as pessoas não entendam, confundam, alguns até cheguem a forma de explicar como sendo uma demonstração, quer dizer, a pessoa quer se aparecer, a pessoa está tentando se promover, mas não é nada disso. É que porque como aprendemos com Deus, somos amados por Deus, aprendemos o verdadeiro amor e vamos também estendê-lo ao nosso próximo. Este mesmo amor que o Senhor demonstrou a nós, nós demonstraremos ao nosso próximo. Esta é a ideia. Na introdução, quando os fariseus interrogaram o mestre sobre o grande mandamento, Jesus respondeu que amar a Deus sobre todas as coisas é o grande e principal mandamento. E o segundo é amar ao próximo. Obviamente, a gente está, melhor dizendo, Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38. Um está ligado ao outro. Sem um, não existe o outro. Nós veremos que não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não amo o meu irmão ou o meu próximo, melhor dizendo. Por quê? Amar ao próximo é
algo que eu tenho diante de mim. Então, se eu não amo aquele que está diante de mim, como é que eu amarei aquele que eu não posso ver? Esta é a ideia do amor que a Bíblia me ensina, que ela nos traz, que, que nós devemos pautar. Então, a partir do momento em que o Senhor Jesus Cristo é interpelado, é interrogado a questão do principal mandamento, ele diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, ou a ti mesmo, quando ele estava falando aos seus interlocutores, aos seus interrogadores. Então ele diz que, quando nós olhamos também para este resumo, nós vamos ver que os demais mandamentos, eles estão totalmente ligados a este Deus. Quem ama a Deus e quem ama ao próximo, consequentemente, ele não violará, ele não comprometerá os outros mandamentos. Aí você me diz, mas nós não conseguimos. Obviamente que o decálogo nós não conseguiríamos, porque a nossa humanidade não permitiria que nós concluíssemos os 10 mandamentos, agora olhando para as tábuas, né, propriamente dito. Então o Senhor ele veio para cumprir esses mandamentos e esta vitória ele entrega em nossas mãos depois de concluí-las. Ele vence e nos dá a vitória por seu amor, por sua capacidade, por seu comprometimento. Então nós recebemos da parte de Deus esta bênção. Tá bom? O primeiro e grande mandamento, como nós acabamos de dizer, é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando nós falamos sobre este amar, nós precisamos ter uma compreensão um pouco mais aprofundada. Não é meramente um amor de palavras, um amor, mas principalmente um amor de gestos, um amor de obras, um amor que vai ser demonstrado praticando tanto para com Deus quanto para com o meu próximo. Também quando nós olhamos no ponto de número 1, Deus é amor, nós olhamos e começamos a pensar. E quando nós começamos a pensar, nós temos que chegar à conclusão que o amor de Deus ele é totalmente diferente do amor humano. Por que ele é diferente do amor humano? Porque quando nós pensamos em Deus, nós precisamos pensar em algo incondicional. Quer dizer, o amor de Deus ele existe e é transmitido ao ser humano independente de circunstâncias, de condições. O Senhor não impõe condições para amar o pecador. Tanto é que a lição é maravilhosamente bíblica, ela nos transmite que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Veja, que nós não precisamos fazer nada, pelo contrário, nós infringíamos leis e esta condição de o Senhor nos olhar como ovelhas que não tínhamos pastor, faz com que Ele nos ame e nos dê o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e o seu Filho nos dê a sua vida, apesar de que, quando a proximidade de oferecer a sua vida na cruz do Calvário, ele vai sentir este peso a ponto de suar gotas de sangue e entender que fazer a vontade de Deus era maior do que fazer ou satisfazer a sua própria vontade. E a conclusão disto é: seja feita a tua vontade e não a minha. O Senhor nos oferece a sua vida entregando-a na cruz do Calvário. Consequentemente, ao terceiro dia, ressuscitando, para que agora Ele esteja conosco em espírito. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21. Também. Então, veja, apesar outra qualidade, além de incondicional, ele também é imutável, quer dizer que, independente daquilo que façamos ou não, o seu amor para conosco não muda, ele não se altera, ele não sofre nenhum tipo de mudanças, porque ou fomos fiéis, ou nós, e também quando falamos da intensidade, o amor do Senhor ele não muda a intensidade quando nós erramos.
e também não aumenta quando nós acertamos. Pelo contrário, o seu amor, ele é imutável, ele não muda. Por quê? Porque ele é incondicional. Nada do que façamos pode alterar ou mudar este amor. Tá bom? E quando falamos em amor também, nós temos que entender que quando o Senhor nos corrige, ele está demonstrando o seu amor. A Bíblia é clara em dizer para mim e para vocês que o Senhor, quando ele nos corrige, ele está demonstrando que nós somos filhos. Porque aqueles que não passam por correções, a Bíblia chama de bastardo, de filhos que não têm pai. Veja, então esta é a ideia espiritual das Sagradas Escrituras, que quando somos corrigidos, ainda que sejamos corrigidos, independente da intensidade desta correção, o Senhor está demonstrando a mim e a vocês o seu amor, tá bom? Porém, a imutabilidade deste amor, ela é real e ela é clara em toda a Escritura Sagrada. E também perfeito, a perfeição do amor de Deus, quer dizer que não é um amor que deixa margens para dúvida. Quando o Senhor nos demonstra o seu amor, é um amor perfeito, é um amor puro, é um amor completo, é um amor que fará com que eu e você sintamos a presença de Deus na nossa vida. Então nós vemos aqui que o amor de Deus é totalmente diferente do amor humano, porque ele é incondicional, ele é imutável e ele é perfeito. E dissemos que ele não sofrerá alteração alguma, porque a natureza dele é amar. Por isso, Deus é amor. Então é a natureza de Deus. Não tem como ele mudar. O Senhor, olha, diz, pode o leopardo mudar as suas pintas? Pode isto, pode aquilo? Pode. Porém, o que não pode é eu mudar nem a minha natureza, nem o meu caráter e nem aquilo que eu disse. Tá bem? Este é o amor de Deus. Ponto 1, 2, o amor de Deus exige, o amor que Deus exige de nós. Veja que essa palavra exigência, ela traz um certo peso. Não é como nós pensamos no nosso vocabulário humano, a questão de um pedido ditatorial, um pedido que venha nos forçar. Porém, o Senhor, ele é claro em pedir com uma veemência maior que nós demonstremos amor. Então, vamos lá. Aqui a ideia é a qualidade do amor de Deus que Deus estabelece a todos quantos creem em Cristo. Primeiro, ele é um amor devotado, como está em Mateus capítulo 22, versículo 37. Este amor exige uma atitude sincera de coração. Então vamos lá, o amor que Deus pede de nós, que Deus exige de nós. A primeira coisa que nós vemos aqui é a qualidade, não é a questão agora meramente, como eu poderia dizer, uma qualidade estética. Não é de aparência, é uma qualidade que o Senhor estabelece a todos quantos creem em Cristo. E que é, primeiro, um amor devotado, é aquele amor que se doa, é aquele amor que se devota. Quando nós falamos em consagração, nós estamos falando de uma devoção, quando nós dedicamos algo ou alguém a uma deidade, ou no nosso caso ao único Deus verdadeiro e santo Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, a qualidade do amor de Deus que estabelece a todos quanto querem Cristo. Primeiro, ele é um amor devotado, é um amor que se doa, é um amor que se entrega. E isto também é pedido a nós. E não é um pedido restrito ao grupo de pessoas que nós consideramos alvos do nosso amor, seja a família, seja parente, seja os irmãos de Cristo. Não, isto aqui, quando fala de próximo, quer dizer, todos os seres humanos, tanto quando geograficamente falando estão próximos, quanto aos que estão longe. Né? É aí também onde entra o motivo da nossa oração. Nós não oramos somente pelos nossos, não oramos somente para os do nosso estado, não oramos somente para os da nossa região ou do nosso país. Muitas vezes as missões transculturais ou os povos
além fronteiras, são alvos do nosso amor, principalmente quando nós nos colocamos diante de Deus por uma nação, por um povo, ou pelo mundo, pelo globo, por toda a humanidade na face da terra. Mas este amor, ele não pode ser um amor fingido, como Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, versículo de número 9. Mas este amor exige uma atitude sincera. Quando falamos de sinceridade, nós falamos de alguém que aparece diante de outros sem máscara, sem esconderijos, sem subterfúgios, mesmo porque nós podemos demonstrar algo diante dos homens e até podemos passar tranquilamente pelo crivo, pelo olhar humano. Mas quando estamos diante de Deus com uma atitude de falsa sinceridade ou de fingimento, a primeira coisa que acontece é o Senhor nos conhecer. Precisamos nos lembrar que Deus nos conhece por dentro e por fora. E este conhecimento também está nas nossas palavras. Ele conhece a nossa nação antes mesmo de nós pronunciarmos qualquer palavra. Antes de que as nossas palavras sejam colocadas para fora, vamos dizer assim, o Senhor já conhece a intenção do nosso coração. E vou lembrar aqui, este amor não pode ser, a atitude não pode ser fingida, o amor não pode ser fingido, porém, exige uma atitude sincera. Aquele que chega diante de Deus, ele tem que expor o seu coração, ele tem que mostrar quem ele é e quais as motivações que o levam a estar diante de Deus pelo seu próximo. Tá bem? Depois, outro ponto que eu separei, deve ser predominante e inspirado em seu amor por nós. Quando nós vamos falar de intensidade, nós só podemos conhecer esta intensidade ou um amor intenso quando nós tomamos por base, ou por exemplo, o amor de Deus por nós. E quando nós pensamos desde o princípio, hoje nós temos, graças a Deus, o canon formado das Sagradas Escrituras para o povo no Antigo Testamento, o povo bíblico do Novo Testamento, eles não tiveram esta oportunidade de ter diante deles as Sagradas Escrituras completas e colocadas no papel, vamos assim dizer. Mas nós temos tanto a demonstração espiritual, quando nós sentimos o amor de Deus, quanto a experiência também de ler sobre este amor, de ver as várias formas deste amor no Antigo e no Novo Testamento. Então nós temos uma qualidade, ou nós temos uma oportunidade ímpar. Por quê? Está diante de nós toda a formação do canon das Sagradas Escrituras. Então nós temos aqui que o nosso amor a Deus deve ser predominantemente inspirado em seu amor por nós. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 19. Então nós precisamos prestar atenção nisso, que o amor completo, ele é inspirado, ele é baseado quando nós vamos expressar naquilo que nós sentimos da parte de Deus. Ora, a própria Bíblia diz que aquele que muito é perdoado, ele muito ama. Então, quando nós temos esta experiência de colocarmos diante de Deus a nossa vida e sentirmos o perdão de Deus, que é o que nos traz paz e nos traz alegria, e nisto nós aprendemos e sentimos vontade de expressar também este amor, esta alegria ao nosso próximo. Então, por isso, a inspiração, a predominância, quer dizer, o exemplo maior para que nós tenhamos ideia e possamos expressar o nosso amor pelo nosso próximo, é o amor, é o que nos inspira, o amor de Deus por nós. Também voltamos à ideia de quem muito é perdoado, muito ama. Então, há uma ideia também de que nós, quanto mais experimentamos o perdão de Deus, ou quando, vamos olhar assim, quando nós temos a consciência do volume, do tamanho do nosso pecado, e o Senhor o lança no mar do esquecimento, nós nos entregamos em amor, recebemos este amor, nos entregamos também a Deus com a mesma intensidade e servimos também
o nosso próximo, tá bem? O amor de Deus abrange um vínculo pessoal, de fidelidade e de lealdade a Ele. Da ideia, novamente, de que quando nós tínhamos o peso do pecado sobre nós sentíamos, vamos dizer, este cansaço espiritual, e até isso nos dobrava, né? Nós temos o exemplo daquele personagem que andava encurvado por causa do peso da sua enfermidade. Então nós vemos aí que há o sentimento de peso, e nós nos sentimos, ao andar encurvado, também lembra a vergonha de olhar para cima. Quem anda encurvado está sempre olhando para baixo, mas o Senhor tira este peso. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, nós vamos ver que o Senhor, ele retira este fardo e nos dá o seu fardo, que é leve e que é suave, e nos chama a aprender dele que nos ama. Então nós vemos que este vínculo, ele vai trazer um relacionamento pessoal entre Deus e o pecador agora remido, e também traz o desejo de ser fiel. Veja que não é uma imposição, a pessoa não vai ser fiel, o cristão não é, o cristão genuíno, ele não é fiel e leal a Deus por uma obrigação, mas ele vai servi-lo por alegria, porque ele sabe o que o Senhor fez na sua vida, e obviamente porque o Senhor fez tantas coisas na nossa vida e também na vida dos nossos, quando nós olhamos no plano macro da salvação, nós vamos servi-lo em fidelidade, sermos fiéis e leais a Ele. Quer dizer, nós não o substituiremos e nem dividiremos a devoção que temos para com Ele, porque nós sabemos que ninguém mais participou desta alegria que vivemos na presença de Deus, além do Senhor que nos libertou. Então nós temos aí que o amor que Deus exige de nós fala de qualidade do amor, fala da sinceridade, de uma atitude sincera por parte do cristão, fala do exemplo que deve nortear o nosso amor, que deve trazer bases para o nosso amor. Predominantemente esta base deve ser o que a inspiração do amor de Deus por nós. Devemos ser inspirados por este amor, e inspirados por este amor nós serviremos a Deus e ao nosso próximo, e também a sua abrangência, quer dizer, as áreas que o Senhor vai ocupar da nossa vida. Aqui, pessoal, fala de fidelidade e de lealdade. Esta fidelidade é expressa em nossa dedicação aos padrões justos de Deus em meio a um mundo que o rejeita. A ideia, novamente, é não ficar somente na área mas do concreto, quer dizer, do colocar em prática, não somente na questão do abstrato, do pensamento, das palavras, mas colocar em prática. E esta prática vai ser o quê? Os padrões de justiça de Deus, ou seus padrões justos, que farão parte da nossa vida, e nós expressaremos estes padrões onde, em meio a um mundo que o rejeita. Rejeita quem? Rejeita Deus. E, obviamente, ele rejeitando Deus, o mundo rejeitando Deus, nós fazemos o mundo se lembrar da existência deste Deus. Fazendo o quê? Praticando, colocando em prática, vivendo os padrões de justiça ou os padrões justos de Deus na vida do cristão. E, obviamente, o mundo terá que olhar para nós e terá que reconhecer, ou pelo menos se lembrar dos padrões de um Deus soberano, justo, existente, e que é eterno. Ainda que ele tente rejeitar, ele vai se lembrar todas as vezes que olhar para um cristão que vive desta maneira. Ponto 1.3, amando de coração, né? Nos lembrando que este amor não pode ser fingido, mesmo porque quando nós fingimos alguma coisa, nós somos prontamente reconhecidos, se não pela totalidade daquelas pessoas em que nós atuamos, vamos dizer, como se fôssemos ou estivéssemos num teatro, em alguma coisa, uma representação, mas também, e já disse, principalmente por Deus. Eu separei aqui, quando amamos ao Senhor, buscamos cada vez menos nossos próprios
nossos próprios e exclusivos interesses e voltamos o coração aos que bendizem e edificam aos demais. Isto fala sobre o quê? Sobre os nossos próprios e exclusivos interesses. Então, quando amamos ao Senhor de todo o nosso coração, veja que a nossa vida agora já não é mais baseada naquilo que eu quero, naquilo que eu penso, naquilo que eu desejo, naquilo que antes de conhecer a Cristo eu tinha uma visão completamente diferente. E também, obviamente, toda a minha visão era para a minha satisfação, para o meu querer, para o meu enlevo, para os meus gostos e assim sucessivamente. Quando olhamos a questão de amar a Deus de todo o coração, quer dizer que a partir desse momento nós buscamos cada vez menos, veja, e também com menos intensidade ou com menos intensidade, os nossos próprios e exclusivos interesses. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ao vir à terra, o Senhor Deus, ele se fazendo homem e habitando entre nós, a única coisa que ele não buscou foi satisfazer a sua vontade. Pelo contrário, sua vida toda foi em servir a Deus. Tantas vezes ele deu resposta aos seus pais: porque vocês me procuram, eu estou na casa do meu pai fazendo a vontade dele. Fazendo isto já na tenra idade, aos 12 anos, o Senhor é encontrado no meio dos sábios, dos entendidos, dos anciãos de Israel, e ele está falando da palavra, ele está falando de Deus. E quando os seus pais, José e Maria, o interpelam a questão de ele haver ficado para trás, ele diz que está cuidando dos interesses de Deus ou de seu pai. Consequentemente, o que nós vemos no seu ministério, que ele busca a salvação e também satisfazer as necessidades dos seres humanos que o procuram. Nós vemos leprosos sendo curados, mortos sendo ressuscitados, nós vemos aleijados sendo restaurados os seus movimentos, nós vemos muitas bênçãos, famintos sendo alimentados, sedentos tendo a sua sede, sendo dessedentados, eles não têm mais sede porque o Senhor ele fornece aquilo que ele precisa, mas principalmente sempre lembrando o pecador ou aquele que está diante dele que o seu maior interesse é salvar a sua alma de uma condição que agora o leva para a perdição eterna que nós conhecemos como inferno. Então o Senhor, ele buscou, enquanto no seu ministério terreno, ele buscou cada vez menos os seus interesses e as suas vontades, os seus interesses, vamos dizer assim. Vamos relembrar a oração: contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Nós vemos aqui uma devoção completa, uma entrega completa do Senhor Jesus Cristo a Deus e nos ensinando o que é o verdadeiro amor. Quando olhamos para o Senhor, vimos aqui no tópico anterior, o amor predominantemente inspirado no amor de Deus, o Senhor o manifestou na terra, nos ensinou e também pede de nós que amemos ou procuremos ou oramos a Deus, se não temos, oramos a Deus, para que o Senhor coloque em nosso coração este amor, quer dizer, o verdadeiro amor. A questão do amor não fingido também está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 6, e na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 22. Ponto de número 2, o segundo mandamento. Nós vemos aqui o duplo mandamento do amor, nos chama não somente a atenção para a direção vertical, mas também para a horizontal. Como eu disse no início, não haverá um se não existir o outro. Não há como você manifestar um tipo de amor numa direção e não manifestá-lo na outra. Quer dizer que, se eu não amo meu irmão vertical, eu também não vou amar o amor horizontal, que é o meu amor para com Deus. O evangelista é claro em nos ensinar o ensino dele nesta direção, que eu não posso dizer que amo a Deus que não vejo, se eu não amo, ou se eu, vamos lá, num termo bastante bíblico, se eu odeio o meu próximo, ou se eu não amo aquele a quem eu vejo.
não existe esta condição. Sem um, veja, aqui nós poderíamos dizer, sem somente ser. Um existirá sem somente ser o outro existir. Tá bom? Não há meio termo nesta questão. Ponto 2.1, o amor ao próximo, eu separei aqui, lá no meio do tópico, o parágrafo que diz: o apóstolo João escreveu sobre a conexão que existe entre amar a Deus e ao próximo, que nós estamos falando. Portanto, não está de acordo com a palavra de Deus aquele que diz amar a Deus e não amar o seu próximo. Não tem como. Esta questão da empatia não é uma questão somente de simpatia, de simpatizar com o outro, mas sim de empatia. É eu ter a condição de me colocar no lugar do outro e sentir as suas dores, as suas necessidades, consequentemente a minha ação e a minha oração, ela terá um efeito maior. Por quê? Porque eu consigo sentir no meu coração a necessidade do meu próximo e, obviamente, tanto a questão da oração quanto da ação, quer dizer, eu praticando este amor, ele será numa intensidade coerente. Quando nós temos esta ideia da empatia, a intensidade do nosso amor ele é diferente. Ela é diferente porque uma coisa é você pensar, outra coisa é você sentir a necessidade e a dor do seu próximo. Obviamente que você fará por onde, como diziam os antigos, fazer por onde, satisfazer, se não completamente, mas uma boa parte da necessidade, seja ela física e espiritual, né, da vida do ser humano, ou a saúde mental. Por que mental? Porque eu terei condições de aconselhar, de me assentar do lado, de emprestar o meu ombro, as minhas palavras serão palavras temperadas com sal e elas vão surtir um efeito completamente diferente daquela que meramente eu estou ali cumprindo uma obrigação ou como se fosse ali só para cumprir tabela, eu estou ali só para parecer que eu me importo com a pessoa. Não, ela é totalmente diferente. Ponto 2.2, amando como ele amou. Né? Então, como é este amor? Veja, quando nós olhamos para Deus, o Todo-Poderoso, o escritor diz aqui, o Criador, nos amou antes de sermos, ou de ser amado por nós. Muito mais nós, seres humanos, que já experimentamos tão maravilhoso amor, devemos amar ao nosso próximo, conforme nos ensina a parábola do bom samaritano. Então, veja bem, a ideia, eu já expus no princípio a questão do Senhor nos amar, independente das circunstâncias que nós apresentamos diante dele, porém nos é trazido à mente o exemplo do bom samaritano. Quando olhamos para aquele homem, já começamos pela a forma proposital como o Espírito Santo inspira o escritor, que ele vai dizer um homem samaritano. Por quê? Quando colocamos na questão das preferências da humanidade, os samaritanos não tinham tanta, vamos dizer, não eram bem vistos e nem bem-vindos também pelos judeus, que é o contexto que nós estamos falando do bom samaritano. Veja que há a passagem de um sacerdote, depois passa um escriba, se eu não me engano, mas nenhum deles tem a empatia, não sente a necessidade daquele que foi atacado por meliantes, por assaltantes, e ele é espancado, ele é roubado, e ele é deixado à sua própria sorte lá no lugar onde aconteceu este incidente. Veja, porém, o Senhor claramente cutuca uma ferida, vamos dizer assim, porque ele coloca uma pessoa rejeitada, não quista, não desejada, não preferida, a questão do samaritano, para ser aquele que agora vai expressar o verdadeiro amor de Deus para com o seu próximo. Mas quando olhamos para o samaritano, nós vemos também que este homem, ele sente tamanha a necessidade, a sua percepção da necessidade do outro é tão grande que ele coloca à disposição daquele, vamos dizer, moribundo, daquele necessitado, tudo que ele tem. Veja, ele coloca o seu meio de transporte,
ele desce para colocar, não somente para atender a necessidade, mas também para colocar aquele corpo aquele corpo inerte para conduzi-lo a um determinado lugar. Depois ele coloca, vamos dizer assim, a sua sobrevivência, ele coloca remédios, tá, o que era no tempo. No tempo ele vai fazer o quê? Ele vai ungir aquela ferida, ele vai atar aquelas feridas, primeiro para limpar, depois vamos dizer, para hidratar aquele problema também e para proteger, para que moscas ou outros tipos de insetos não venham a pousar nas feridas e trazer aí uma consequência, uma infecção pior, e o sofrimento seria pior do que o que ele já tinha. E depois ele coloca aqui também, não somente isso, mas ele fala do dinheiro. Porque quando ele chega no estabelecimento, ele diz, olha, tome aqui as tuas moedas, e se precisar, se o tratamento for maior, quando eu voltar, olha que garantia maravilhosa, quando eu voltar, eu vou trazer, ou o que passar disso aqui, você me diz e eu vou complementar ou completar aquilo que custou o tratamento. Tá bem? Então nós vemos aqui a questão desta empatia. Veja, o bom samaritano ele coloca à disposição do enfermo, daquele necessitado, do seu próximo, tudo que ele tinha, todas as coisas que ele tinha ali no momento. Por isso a Bíblia me diz que eu devo fazer conforme as minhas forças, o que estiver nas minhas mãos eu preciso fazer conforme as minhas forças, aquilo que vem para que eu faça. Este homem não poupou esforços, ainda deu uma garantia, disse, se precisar ficar mais caro, quando eu voltar eu vou cobrir todas as despesas, tudo aquilo que precisou. Tá bem? Então nós vemos aqui um exemplo maravilhoso de uma pessoa que, representando uma casta, um povo, ele é totalmente excluído, mas foi aquele de quem menos se esperava que demonstrou o maior amor. Veja que um rejeitado demonstra amor. E muitas vezes nós vemos aqueles que são alvos do amor escondendo o amor também. Aqui está uma certa também, vamos dizer assim, não uma acidez, não é isso. É quase que, também não é uma provocação, mas é para que haja não um constrangimento, mas uma... sabe, mexer com o brilho daquelas pessoas, mexer com o sossego, com o conforto daquelas pessoas que achavam que meramente amar o próximo era agir de qualquer maneira ou ficar falando. Tá bem? Ponto 2.3, amando como a nós mesmos, é outra ideia interessante. O amor ao próximo não é querer para ele, o amor ao próximo é não querer para ele aquilo que jamais desejaríamos para nós. Veja, que quando nós pensamos nesta ideia de para nós, ou eu pensando naquilo que eu não quero para mim, é uma coisa. Mas veja, conforme vai aumentando a intensidade do nosso amor, os alvos do nosso amor, vamos lá, o casal, os cônjuges, um é alvo do amor do outro. Depois vem os filhos, este amor é com uma maior intensidade. Aí virão os netos, e segundo, eu já posso experimentar também, nós sabemos e compreendemos que o amor parece que ele duplica, se é que é possível, mas a impressão é que este amor ele é duplicado. Então vamos pensar assim, não somente aquilo que eu não quero para mim, ou para eu, o que eu não quero também para os meus filhos, o que eu não quero para os meus netos. Veja que a preocupação, a intensidade, ela vai aumentando. Então, amar ao próximo é não querer que aconteça a ele ou aos seus aquilo que eu não quero para mim e nem para os meus. Tá? Esta ideia, dói pensar determinadas coisas dos meus filhos, então tem que doer também o pensamento de determinadas coisas na vida dos filhos do meu próximo, dos meus netos também, dos netos dos meus próximos. E conforme vai aumentando este raio de amor, dos nossos desejos, nossos objetos de amor, das pessoas que nós amamos, a intensidade também vai aumentando, conforme nós pensamos assim, se fosse comigo, eu ia gostar. Se fosse com os meus filhos, eu gostaria. Se fosse com os meus netos, eu gostaria. É esta a ideia de pensar que aquilo que eu não quero para mim, afinal, a minha mãe sempre me dizia isso. Ela dizia, Maurício, aquilo que você não quer para você, não faça para os outros. E eu cresci
ouvindo isto. E ele falava, a minha mãe também dizia, o que você não quer para os seus irmãos, também não faça para os outros. E eu cresci nesta ideia, neste pensamento, e procurei fazer, apesar de uma vida completamente, vamos dizer assim, não completamente, mas bem desregrada, mas em alguns pontos eu procurava manter aquilo ou pôr em prática aquilo que eu aprendi. E depois Cristo entra, se bem que eu vou falar que depois Cristo entra na minha vida, mas ele tinha na minha vida o propósito desde o princípio, lá no ventre da minha mãe, como diz Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. Mas com uma intensidade maior a partir do momento em que eu passei a viver à sombra do Onipotente. Tá bom? Então nós vamos aprendendo a manifestar este amor e a pensar, vamos dizer, empaticamente, a pensar com o pensamento de Cristo, com o pensamento, a ver as coisas com os olhos, pelo prisma de Deus. E nós vamos vamos aprender a praticar este amor verdadeiro. Bem, ponto de número 3, o último tópico, o amor com toda a intensidade, como eu disse lá no início. Quando nós falamos de algo intenso, é algo que transcende, que passa, que vai além, que foge dos limites. Aqui, no caso, uma coisa boa, passar dos limites com coisas ruins e nocivas não é bom. Mas neste caso aqui, quanto mais nós pudermos expressar o nosso amor, principalmente na questão de obras, das práticas, ou o amor na prática, nós devemos fazê-lo. Por quê? A intensidade fala disso, de uma coisa que se começa fraca, ela vai aumentando de intensidade até ela se tornar assim, algo que vai fazer com que nós gastemos tempo, ou bom samaritano, tempo, dinheiro, os nossos proventos, aquilo que nós temos para a manutenção da nossa vida, porque muitas vezes existem situações que dinheiro é muito fácil, vamos dizer assim, você ir na questão financeira. É muito fácil, é só colocar a mão no bolso e tirá-la, está tranquilo, tá bem? Mas quando nós nos envolvemos, vamos dizer, com o problema do nosso próximo, com a necessidade, nós vemos que às vezes as suas necessidades, elas passam dos limites financeiros. Tá bom? E muitas vezes também nós achamos que só uma questão de você prover um alimento, um pacote de 5 quilos, de 1 quilo, 2 quilos, é o suficiente. Nem sempre. Às vezes a pessoa não precisa de dinheiro, a pessoa não precisa de mantimentos, ela vai precisar de um ombro, de uma palavra, de um ouvido que o ajude, que esteja, principalmente como nós temos a ideia hoje que nós vivemos no tempo qual são as enfermidades, ou a enfermidade do século, são as enfermidades psicossomáticas, quer dizer, aquelas que atacam a mente, o psique, o pensante do ser humano. E este não tem dinheiro, não tem alimento que possa sanar, ou pelo menos fazer um lenitivo a esta dor. Não, precisa de um ombro, de tempo, de palavra, de ouvido, de lágrimas, de orações, e isto vai exigir tempo e nos tirar da nossa zona de conforto. Veja, é cuidar dele como cuidamos de nós mesmos, ou como cuidamos da nossa família, dos nossos filhos, como eu já disse, dos nossos netos, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma responsabilidade que eu faço para a minha família, fazer também com eles. Tá bom? E aí está esta intensidade. 3, amando a Deus de todo o coração. E como nós aprendemos, ou como nós chegamos a este amor de todo o coração? Primeiro, conhecendo a Deus. É o primeiro passo, segundo o escritor, o bispo Samuel Ferreira, que é o escritor desta missão, que ora nós estamos chegando ao término deste trimestre, missão de número 12, ele fala que ele escreve aqui, primeiro passo é conhecer a Deus. Oséias, ele nos chama em 2 capítulos do seu livro, que nós precisamos conhecer e prosseguir neste conhecimento de Deus. Tá bem? Como nós vamos conhecer a Deus? Nós vamos conhecer a Deus, primeiramente, através da sua palavra e também com experiências que nós vamos adquirir numa convivência com Deus
diuturna, quer dizer, que a partir do momento que nós o recebemos como nosso Salvador, nós vamos passar a ter experiências com Ele. E como nós temos experiência? Permitindo as provas, permitindo que as alegrias deste tempo presente não nos roube a comunhão com Ele, não nos faça negá-lo, como disse Lemuel. Nós vamos conhecê-lo de as duas principais formas. Conhecendo através de sua palavra e conhecendo através de experiências, quando eu vou começar a aprender que a minha oração move os braços de Deus e muitas vezes preenchendo lacunas que eu pensava que elas não poderiam ser preenchidas por nada nem por nenhum, nós vamos ver Deus agindo dentro delas. Então, o conhecimento de Deus. Depois, experimentando a qualidade do seu amor, quer dizer, como que nós experimentamos a qualidade do amor de Deus? É quando nós passamos a viver ou permitimos que Deus cuide de nós em todos os aspectos da nossa vida, em todos, não somente no espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida nós vamos experimentar o amor de Deus. Como? Permitindo que Ele cuide de nós. Como é que nós conhecemos o amor, o denodo, o desprendimento de uma pessoa por nós? A partir do momento que nós somos cuidados por esta pessoa. E quanto mais nós devotamos a nossa vida a Deus, permitindo que Ele cuide de nós, nós conheceremos mais profundamente, experimentando a qualidade do seu amor. Depois do amor, nós temos a fidelidade de Deus, que nós já falamos algumas vezes aqui nesta própria lição. Quando que nós conhecemos a fidelidade de Deus? Ainda que no extremo de nós não permanecermos fiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E que alegria quando nós experimentamos esta fidelidade. Pensamos até, né? Adão chega a se esconder, isso a sua companheira Eva, eles se escondem porque agora eles são participantes de uma ideia de pecado, de transgressões que eles não tinham. E qual foi a primeira reação? Se esconder. Qual foi a surpresa? O amor de Deus sendo manifestado, perdoando, tecendo, dando a eles roupas diferentes daqueles que ele pensava. A atitude do homem sempre será insatisfatória, mas a de Deus sempre vai cobrir todas as nossas necessidades, cobriu a nudez do primeiro casal. Quando são postos ou expulsos do paraíso, o Senhor não fica lá dentro, deixa alguns guardas dele, né, cuidando do paraíso, e ele vai com Adão e com Eva, vai acompanhá-los, vai estar com eles. Moisés fala: não me faça subir se a tua presença não estiver conosco, o Senhor estará sempre, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a fidelidade de Deus. Por quê? Porque se nós transgredimos constantemente, mas Ele permanece fiel à sua palavra e às suas promessas. E o cuidado para conosco é suprindo as nossas necessidades, né? De uma forma recalcada, sacudida, transbordante. O Senhor sempre estará cuidando de nós. Davi chegou a esta conclusão dizendo que já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha que interessante. Veja, ele está falando de pão, ele não está falando só do espiritual, ele está dizendo que Deus suprirá também as nossas necessidades físicas, né? A nossa necessidade da fome, da sede, da nudez. O Senhor estará sempre nos guardando e nos dando o seu melhor para a nossa vida. Nós estamos no ponto 3.1 e é por meio destas disciplinas espirituais que o amor de Deus cresce e amadurece para a glória do próprio Deus. Então o Senhor não é que Ele age com interesse, mas Ele vai nos ensinar, e tudo aquilo que nós aprendemos, seja no conhecimento de Deus, experimentando o seu amor, a sua fidelidade, o seu cuidado, tudo isso vai reverter em glória para o seu nome. Por quê? Porque na nossa devoção nós amaremos cada vez mais ao Senhor, tendo estas qualidades ou estas disciplinas espirituais, crescendo e amadurecendo na nossa vida. Ponto 3.2, amar como Ele nos amou, amor para com os nossos semelhantes. Quando experimentamos a qualidade do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também pede de nós esta qualidade do nosso amor para com os nossos semelhantes. Por quê? Ele pede de nós que Ele alcance a mesma intensidade. Tá bom? Aqui
nós já falamos um bocado sobre esta questão da intensidade do nosso amor, e agora vem a base, como nós dizemos também, com a qual ele nos amou. Então, nós vamos voltar àquela questão da base para que o nosso amor, da intensidade, do arranque do nosso amor, tem que ser o amor que ele devotou a nós, ou tendo seu amor como exemplo. Vamos mais adiante, 3.3, quem é o meu próximo? Aqui é a ideia principal. Veja que a questão, o questionador de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, tudo bem, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao meu próximo. Ele pergunta, quem é o meu próximo? Geralmente nós temos a ideia, como nós somos seres humanos, e o nosso amor é tacanho, é limitado, o nosso pensamento, o nosso entendimento do amor, ele estará sendo limitado. Limitado a quê? A nós mesmos, à família, aos parentes e aos amigos. Porém, o Senhor, ele vai deixar muito claro, muito explícito, que o nosso amor, ele tem que transcender, ele tem que ir além disso. Então, ele vai falar aqui, que a compaixão não está limitada ao âmbito do grupo religioso, ou social, ou familiar, da qual nós pertencemos, mas que o próximo é todo aquele que precise de nós em algum momento, independente. Agora eu vou ao extremo de que, ainda que eu não conheça, veja, sempre tem aquela preocupação, as pessoas têm aquela preocupação, não dê dinheiro, não faça isso, não faça aquilo. Se houver essas questões, então nós vamos fazer de uma outra forma, né? Veja, qual é a outra forma? Alimento. Fornecermos um alimento. Né? Se tivermos condições, se não tivermos muita condição, o que nós vamos fazer? Com o mínimo, mas se pudermos uma cesta básica, meia cesta básica, por quê? Isso não é... Se formos para pensar nesta questão de não fazer isto por causa daquilo, tem aquela ideia também, eu já ouvi isso, mas se der uma pessoa vai vender, vai trocar por isto, vai trocar por aquilo. Ora, meus queridos irmãos, se nós nos prendermos a estes senãos, se nós nos prendermos a estas questões, nós nunca vamos fazer nada. Veja, a questão de fazer não é pelo, que o doar, que o satisfazer uma necessidade, nós temos que pensar que não é somente pelo necessitado, mas veja que a alegria maior ficará em nós em termos ajudado, em termos participado. Veja que essa alegria não é uma alegria jactanciosa, não é um orgulho, não é algo que eu vou promover nas minhas redes sociais, mas é algo que me trará, que acalentará o meu coração, a minha alma. E quando nós ajudamos e vemos uma pessoa feliz, o extraordinário é que nós nos sentimos mais felizes do que aquele que foi alvo da nossa ação, do nosso amor, daquilo que você pensar. Então a ideia é esta, quando eu falo do amor a Deus, eu sei que este amor não pode ser dividido, não pode ser compartilhado, meu coração não pode pertencer a dois senhores, e quando eu falo do meu próximo, eu tenho que pensar na intensidade e na motivação que me leva a fazer aquilo que eu penso pelo necessitado, pelo meu próximo. Tá bom? Então a lição que nós temos aqui, lição de número 12, é isto: o amor de Deus e ao próximo. Boas relações baseadas em verdade. Veja que quando nós falamos do amor verdadeiro, ele não fingido. Falamos sobre isso. A bondade aqui é a questão de você agir. Tá? Porque não existe um ser humano bom. Bom é Deus. Se nós praticamos bondade, é porque o Senhor está na nossa vida e nos ensinou. É a ideia de Davi, lá em 1 Crônicas, quando ele, capítulo 29, ele vai dizer assim: e ainda, porque amo a casa de Deus, veja, mas lá no versículo, se eu não me engano, 14, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer assim: eu faço, ou nós fazemos, porque o Senhor fez primeiro a mim. Então veja que a minha bondade, o meu ato de bondade necessitou primeiramente do ato de bondade de Deus na minha vida. E a misericórdia é a empatia, quando eu sinto misericordia, coração doer por causa da necessidade do outro, a empatia, eu vou agir como Cristo agiu, como Deus age na minha vida. Amém? Que tenhamos uma compreensão maravilhosa. Espero ter contribuído com um pouco para que a tua aula, o teu aprendizado seja maior e que Deus nos abençoe. E mais uma vez, que você tenha um feliz Natal. Você, a sua família, os seus parentes e todos os próximos que estão ao seu redor. Amém? Que Deus te abençoe no nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.